Isso é uma fala de Planetary, um quadrinho que acompanha os personagens auto-intitulados Arqueólogos do Mistério, que tem como objetivo mapear a dita história secreta do século XX. Mas os fatos que eles seguem vão além de históricos, eles são principalmente eventos fantásticos. Num plano de multirealidades, é menos um estudo da nossa história com H maiúsculo e mais das histórias que contamos. Como arqueólogos da própria mídia em que existem, a organização que visita todo um século de produção de cultura, eles estão atrás, na verdade, de símbolos. E símbolos são coisas muito particulares, não são tão fáceis assim de achar. Em A Arte de Charlie Chan Rocket Eye, um dos quadrinhos que o personagem do Charlie Chan publica na história tem esse robô gigante que só responde ordens em chinês. Mais tarde perguntam para ele por que disso, e nas palavras dele, ele diz se tratar de uma referência ao cisma socioeconômico em Singapura, entre os chineses privilegiados que falavam inglês e os pobres sem voz nem direitos que só sabiam mandarim e dialetos, que aqueles que chegaram à Malaya algumas gerações antes se encaixaram no sistema colonial de uma forma que era incompreensível àqueles que chegaram em períodos mais recentes, a quem oportunidades de trabalho e estudo eram limitadas pela lei britânica. Parece confuso, eu sei, mas essa confusão é meio que o centro da coisa. A Arte de Charlie Chan é um quadrinho que tenta traduzir nas páginas uma certa crise de identidade. Isso tanto no que diz respeito à história política de Singapura, que foi primeiro ocupada pelo Japão, depois pelos britânicos, perdida entre colonialismo e revolução num misto de revolta e patriotismo, quanto no que diz respeito a como esse conflito refletiu na cultura local. Assim como em Planetary, o Charlie Chan, personagem criado por quadrinho, mas que materializa todas as questões reais, o autor coloca ele não só em contato com vários caras que existiram de fato, protestos estudantis, quanto usa publicações que supostamente ele teria feito para viajar entre vários estilos e linguagens dentro da mídia. Uma das primeiras passagens ilustra bem isso. No princípio, havia Tezuka. E essa viagem não é só pelos mangás, mas por tiras de jornal, quadrinho de super-herói, ficção científica, mouse, a carreira do Charlie Chan é quase que um dicionário de quadrinhos, ele é quase um arqueólogo da mídia e da história. Um tantinho complicado para acompanhar, mas como o Chan diria, política é assim mesmo. Mas, além da política mais institucional, mesmo quando ele conta histórias de opressão de Singapura, o quadrinho está sempre atrás de símbolos. A gente pode muito facilmente reconhecer o personagem do Roachman como uma referência ao Sombra dos Popes, por causa da salada de influências que é o quadrinho, mas a maior inspiração foi, na verdade, a roupa usada pelos trabalhadores de Singapura na época e os lenços no rosto usados pelos secundaristas das escolas chinesas durante os protestos. Lógico que as duas coisas continuam fazendo sentido, mas boa parte do esforço do quadrinho está em contextualizar todo esse panorama, porque, no geral, a gente precisa de contexto para entender certas coisas, apesar de alguns símbolos serem mais fortes do que outros, eu sei. Num dos contos publicados aqui no Brasil, em Tanka, do Sérgio Top, o nome é Ogari 1650, a gente acompanha esse Ronin, um samurai sem patrão, que numa época aparentemente posterior aos tempos áureos dos samurais, anda por aí mendigando com nada além da própria espada e um sonho que o acompanha, parecido com uma risada estridente. Ele é humilhado pelos homens de um pequeno vilarejo que fazem ele trabalhar em troca de nada, e então aquela risada volta a atormentar ele, mas dessa vez acompanhada de um presente, uma pequena bolsa que representaria a vingança dele àquele vilarejo. O Ronin aceita, pega os objetos de dentro da bolsa e faz o que deveria ser feito. O que se segue é isso aqui, uma pequena bomba caindo em uma pequena casa, e depois, de longe, ele observa a nuvem gigante na direção do vilarejo, com a certeza de que havia sido vingado. Ele pega o arroz e a água que tinham prometido para ele de um dos homens que vinha se arrastando de lá, coberto de úlceras, mas algumas palavras não saem da mente dele. Álamo gordo, jumbo, little boy, enola gay, palavras que tocam profundamente o espírito do Ronin, como ele diz, provocando um eco de obscuridade e desespero. Todas essas palavras remetem a desde testes atômicos até a própria bomba atômica em si. Óbvio que, objetivamente falando, os samurais não têm nada a ver com a bomba, o período deles data de séculos antes, mas para entender o que o Top está querendo encontrar com esse conto, vale a pena olhar para como culturalmente o Japão, em comparação com os Estados Unidos, que jogaram a bomba, lida com esse evento traumático. A ficção distópica americana, uma das mais fortes do mundo, se pauta muito na ideia de cyberespaço, da tecnologia avançando a tal ponto que se fundiria a mente humana e fragilizaria as barreiras que separam um do outro. De 1984 a Neuromancer até Matrix e Blade Runner são distopias que em algum nível ainda mantêm um shape humano, ainda que as perturbações aconteçam num nível psicológico. Mas quando a gente olha para o Japão, a história é outra. De toda uma onda de filmes como Tetsuo de 89 até o exemplo mais conhecido, Akira, nessas ficções o avanço científico surge como uma espécie de violação corporal, algo menos metafísico e mais carnal. Enquanto que a literatura científica foi muito forte nos Estados Unidos, o cinema cyberpunk marcou o Japão, apontando diferenças sensíveis entre como cada país lidou com a ideia do avanço.
Como dois lados do mesmo evento, se no Ocidente o problema era o progresso desenfreado, no Oriente as narrativas são movidas a trauma. O que o Top observa, então, é como o símbolo da bomba afeta o muito enraizado símbolo do samurai, com suas ideias de honra e etiqueta já em decadência no imaginário cultural japonês, agora mais fragilizado do que nunca. Silenciado, perturbado pelo cogumelo nuclear, não é mais com a espada que ele consegue a comida e a água. Não que os Estados Unidos também não passem por suas crises de identidade, assim como o Singapura ou o Japão. Em Providence, o Alan Moore comenta sobre o quão jovem o país é, só agora passando pelos seus primeiros períodos formativos. E uma crença própria dos Estados Unidos, obviamente, teria reminiscências do folclore existente dos indígenas, que são os habitantes originais, mas também teria todos os mitos e artigos de fé e superstições trazidos pelos colonizadores de muitas nações. Uma mitologia vagamente americana teria que conter deuses e demônios tão vastos quanto as torres de Nova York, teria que ser tão monstruosamente complexa, pungente e física quanto Brooklyn, tão antiga e incongruente quanto o vasto sistema de túneis que percorre Boston, tão moderno e surpreendente como as ideias de Einstein ou o nu descendo a escada do Duchamp, ou o rio elétrico de luzes da Broadway após anoitecer. O Alan Moore imagina uma coisa com tantos olhos quanto as janelas em uma cidade, e uma alma tão ilegível quanto aquelas das imersas perspectivas de concreto. A mitologia que ele está observando aqui como manifestações máximas dessas descrições impossíveis é o horror cósmico do Lovecraft. E esse não foi o único estudo quase arquitetônico que o Moore já fez. Do Inferno é provavelmente meu trabalho preferido dele. O Alan Moore resolve revisitar todo o mito do Jack Stripador, que realmente existiu no século XIX, o primeiro grande assassino em série da história. Disse que matou ao menos 5 prostitutas no ano de 1888. O lance é que até hoje não se sabe exatamente quem foi o Jack Stripador, existem suposições mais prováveis do que as outras, mas o que o Moore faz aqui é cavar profundamente na história registrada de Londres onde tudo aconteceu, passando pela maçonaria e desenhando ele mesmo quem poderia ter sido e quais seriam seus motivos. Ainda como uma ficção mais ancorada em pesquisas profundas por parte do autor, ele projeta a culpa em William Gould, médico maçom amando da família real, num ritual sinistro que levaria em conta tanto o papel das prostitutas quanto da arquitetura local no processo. Londres seria uma grande obra em si, uma estrutura de muitos níveis e complexidades, uma narrativa não traçada em palavras, mas uma literatura de pedra, de nomes e associações. Num dos capítulos mais reveladores nesse sentido, o cirurgião viaja pela cidade enquanto descreve uma série de simbolismos ao seu ajudante. Ele pontua como muitas das igrejas de Londres foram projetadas de acordo com as tradições pagãs de antigos arquitetos dionisíacos. O arquiteto de algumas delas, Nicholas Hanksmoor, provavelmente também leu Hobbes, um dos primeiros pensadores a sugerir que certos símbolos afetam de forma sutil a mente dos homens. E esse é o ponto. Todas as referências não estão ali por acaso. William conta como as mulheres já estiveram no poder. No tempo das cavernas, a vida dependia do mistério do parto e nós servíamos a deusas mães, não a deuses pais. Quando os homens reinaram por algum ato de magia social, política ou força, começaram a perpetuar isso de várias formas, transmitindo reinos de pais para filhos, proibindo que as rainhas passassem suas coroas para filhas e não para filhos, mas mais profundamente ainda, e aí que entra a missão do maçom, o homem perpetuou isso através de seus símbolos. O que seria o mito da deusa Diana, por exemplo? Só um antigo conto de fadas? Um símbolo representando sonhos de feminilidade? Uma princesa endeusada de tempos idos? Um mito? Um símbolo? História? A teoria do William é de que em nossa mente, deuses são reais até não poder mais, em toda sua grandeza e monstruosidade, cada um com um panteão de deuses em nosso cérebro direito, de onde emergem todas as inspirações e desejos. Os símbolos comandam nossos atos e pensamentos, nossa própria consciência nada mais é do que símbolos, metáforas que se amontoam e assim ampliam seu domínio metafísico. Com símbolos, feiticeiros primeiro destruíram ou desacreditaram deusas mulheres. A deusa mãe Tiamat foi transformada primeiro em demônio e depois em Hellis Quimera. As deusas foram substituídas por deuses. Depois vieram sacrifícios de crianças, matando outro símbolo feminino, a maternidade, sua magia e seus poderes. O homem mata a lua e exalta o sol. Com símbolos, o homem degrada a mulher e depois, com eles, deixa ela nas profundezas. Quão fortes teriam que ser esses símbolos para suprimir aquilo que regeu por 8 milhões de anos, perto dos quais os 6.000 anos do homem não passam de um piscar de olhos? Lógico que tudo isso é dito de um ponto de vista bastante conservador. O mesmo personagem reclama dos protestos por direitos e diz que, apesar de toda a ciência, estão diante de uma era de sessões espíritas, leitores de folhas de chá e teosofistas, confundindo mistificação com sabedoria da antiguidade. Chama o feminino de irracionalidade.
Não que o instinto invalide o racional, os próprios maçons sabiam que de onde as torres da razão emergiam era do inconsciente, e como maçom, William diz querer reforçar a magia simbólica que acorrenta as mulheres. Diz que isso já está acontecendo. Ele conta, por exemplo, de um dos altares a Diana que foi erguido nas eras pagãs que se seguiram ao colapso de Roma. Os primeiros monges cristãos tiveram medo que nunca convertesse a cidade, até que em 610 destruíram o altar da Diana e ergueram São Paulo, uma igreja de Cristo. Depois foi reconstruída como uma catedral. Para William, inclusive, Cristo nada mais é do que apenas uma imagem mais recente do Deus Sol, uma encarnação apropriada para os tempos modernos. Seu maior dia festivo coincide com o solstício de inverno e não é coincidência que Cristo morra, seja enterrado e ressuscite precisamente no equinócio de primavera, o retorno da luz e da vida. Ele é o Son of God, uma imagem proclamada com frequência nos nossos hinos, enquanto em pinturas é destacado com um disco solar ao redor da cabeça. Sempre o Sol, indiferente de qual seja o nome escolhido da vez. Ele cita uma guerra entre o Sol e a Lua, onde o homem teria roubado o poder da mulher. Diz que por esse motivo, o símbolo maçom também era muitas vezes representado como uma lua sonhadora cercada por 7 estrelas, que representam a aritmética, a música, a astronomia, a retórica, a gramática, a lógica e a geometria, os pilares do pensamento maçônico. Esses símbolos também significariam o poder feminino dentro da humanidade, acorrentada por seu anel de estrelas que são apenas sóis distantes, portanto, masculinos. Símbolos de poder capazes de levar metade da população do planeta à escravidão. E a gente não precisa ir muito longe para encontrar outra dessas formas com que o homem perpetuou o próprio poder na nossa sociedade. A masturbação feminina, por exemplo, não era um tabu, era até incentivada antigamente antes dos médicos começarem a afirmar que o orgasmo provocava doenças terríveis e o clitóris era um órgão inútil. O Freud, que esse curta aqui chama de o inimigo número 1 do clitóris, inventou o conceito de orgasmo vaginal e declarou que uma mulher madura deve encontrar o seu prazer exclusivamente através da penetração. Essa é uma questão que vai além do prazer e ponto, tem a ver com identificação, autodefinição mesmo. O Freud é criticado até hoje porque muita teoria dele surgia em prol do homem. Todo o conceito do estágio fálico dele parte da ideia do órgão genital masculino como centro. Mesmo o reconhecimento do órgão sexual feminino partiria da ausência do falo. Mesmo para a mulher se definir, ela se definiria a partir de um símbolo masculino, como se esse fosse o centro do mundo. E assim, eu sei que a gente tem uma tendência bem acentuada de achar símbolos fálicos em absolutamente qualquer coisa, o que até faz bastante sentido tendo em vista a própria problemática autocentrada que o símbolo inspira. Pense naquele coleguinha que sai por aí desenhando pinto no canto do caderno dos outros, mas fato é que o falo já foi muito historicamente associado a poder. William fala sobre obeliscos, outro altar para o sol, a masculinidade e a razão, com sua fria ereção apunhalando o céu. Mostra obeliscos que se inspiram em rochas consagradas ao deus Sol Atom, erguidos no Antigo Egito, e o sol é um símbolo do princípio masculino, segundo a razão questionável do nosso protagonista, da superioridade do homem. Ele lembra que não só Londres, mas Paris, Washington e Nova York, todos esses lugares têm seus obeliscos. Maçons dessas cidades, no decorrer desse século, trataram de situar vários deles em certos pontos cientes da sua significância. Planetary também fala sobre a sociedade dos grandes foguetes fálicos, sobre a época em que fazedores de bombas eram considerados heróis. Os monstros Lovecraftianos costumam ser muito comumente representados de forma bastante fálica. No teatro, um cacto no meio do palco pode muito bem ser uma figura fálica, é uma grande obsessão. Tem casos ainda mais extremos do que esses. O primeiro filme do Roger Eggers, A Bruxa, era muito sobre uma repressão feminina, tanto por parte da família quanto da religião, e ali a sexualidade se expressa sempre de forma contida e envergonhada, até a explosão no final. Faz muito sentido que o segundo filme dele, a contraparte masculina da coisa, leve nossa sexualidade autocentrada ao pé da letra e enche o filme de símbolos fálicos até não poder mais. O filme literalmente se chama E se passa inteiramente num farol. Maldita ironia linguística essa nossa, onde até a fala aparece como um feminino do falo. Por isso é tão importante a investida de artistas como a Love Love Six ou a Puyupo em qualquer tipo de mídia. É uma proposta de arte consideravelmente menos fálica, uma apostando na ancestralidade da coisa e a outra num lance bem mais urbano. E é aí que eu quero chegar com o vídeo. A arquitetura e a maçonaria de Londres não são as únicas preocupações do Alan Moore e do inferno. Mais do que para as motivações daqueles crimes, o quadrinho olha muito para as consequências deles. E aqui eu tô falando de um principal grupo, a mídia. Em certo momento, um dos policiais fala: olha só pra essa gente, 4 mulheres foram mortas e isso mais parece o início de uma nova indústria. Isso porque Jack, o estripador, era mais do que um assassino, ele era uma ideia. Jack sequer era o nome real, mas a imprensa precisava de um vilão, uma história, um nome.
E acompanhando o interesse e a comoção popular com os acontecimentos, eles estavam naquele exato momento inventando um estilo totalmente novo de jornalismo. Jack foi provavelmente a primeira grande celebridade da maneira como a gente conhece hoje em dia. Aquelas 5 mulheres realmente morreram, não eram só histórias, mas em vários momentos do quadrinho a gente vê pessoas escrevendo histórias falsas, cartas que os jornais exploravam à exaustão, transformando aqueles assassinatos em uma espécie de horror gótico. Paralelo a isso, a gente acompanha William começando a ser perturbado por estranhas visões. Primeiro, ele enxerga por uma janela uma casa com um pôster e televisão. A história se passa em 1800, era impossível existir uma sala como essa. A princípio, ele também não entende até que depois da quarta morte, isso. E mais pra frente ele chega a ser transportado para dentro de um escritório moderno, com computadores, telefones. É como se a cada morte o tempo fosse acelerando exponencialmente e seus atos de violência operassem como um gatilho na mente dele, um vislumbre do futuro. Ele já tinha sido atormentado por visões antes. William entende seus assassinatos como um parto simbólico, junto com toda aquela repercussão. Para o Alan Moore, principalmente a repercussão. William deu início ao século XX junto com todas as atrocidades que o século ia carregar. A era da informação, do culto à celebridade. O representante maior disso, o símbolo fálico moderno máximo, atualizado como mais uma das versões do próprio Deus Sol, um edifício enorme em toda a sua rigidez. As 5 mulheres apunhaladas pelas armas, também fálicas, de William representariam assim uma entrada um tanto quanto conturbada, violenta na nossa contemporaneidade. Épocas de baixa tolerância ao tédio, como dizem em Planetary, entorpecidos pela quantidade de informação, sufocados em meio a cidades repletas de prédios e edifícios, uma sociedade que não para de crescer, de metropolizar tudo, sobram poucas alternativas além de continuar crescendo, daqui a pouco, inevitavelmente, para cima. E uma aflição que nasce a partir disso é um negócio refletido demais na arte, de todos os lados. Talvez não em todos os lugares muitas obras continuam louvando esse progresso científico tão fálico quanto desenfreado, mas não são poucas que retratam uma angústia, um desespero urbano. Tão fácil ver que o mundo é um presídio e esses altos edifícios são um convite ao suicídio, diz o Santi. Na história da Amanda Miranda, na antologia Cápsula em homenagem a Akira, outra história onde a cidade opera como uma coisa opressiva ainda mais pelo trauma da bomba, mas que também encontra respaldo aqui, uma das personagens fala que tem mais a ver com estar próxima a beiradas. Parece que elas chamam. Às vezes, só de subir um degrauzinho já fica preta à vista. A pressão já cai, pá. É engraçado porque o Alan Moore também se agarra à figura do degrau em Providence, como se no caminho contrário, só de descer um andar, nós não entrássemos em um tipo de transe, mas literalmente nos aproximássemos do mundo dos sonhos. Por descer fisicamente, a gente pode experimentar coisas dos sonhos reais de alguma forma? Pergunta o protagonista. Reais de toda forma, respondem para ele. Para eles, o mundo dos sonhos foi suprimido por nossa realidade, e os simbolistas, os surrealistas, os cubistas, todos estavam tentando retratar algo mais real do que a realidade, enquanto Carl Jung diria que cavernas, porões e afins correspondem à nossa mente subconsciente. O Alan Moore leva essa ideia às últimas consequências, escrevendo uma história onde o mundo dos sonhos estaria de alguma forma literalmente no subsolo, a metáfora do Carl Jung sobre o submundo consciente tornada concreta. Um personagem acessa o mundo dos sonhos se imaginando descendo uma escadaria enorme, o quanto mais ele desce, mais fundo nesse mundo dos símbolos ele entra. Ele chega até a encontrar uns vagões que o sonhador brinca com o fato de que o Freud, sempre muito obsessivo, com certeza diria que se refere ao desejo pelas nossas mães, por mais questionável que seja essa ideia. Óbvio que essa noção implicaria que a realidade poderia se encontrar em um estado diferente onde não é observada, apesar disso contradizer tudo que a gente conhece como ciência, mas o Alan Moore tá pouco preocupado com ciência aqui. Ele pensa numa América enterrada e encoberta, composta da vida secreta de todas as pessoas. Existe uma coisa muito forte nessa ideia de enterrar os próprios segredos, e em contrapartida, na ideia de subir como uma forma de exibicionismo, revelação, mas não uma revelação como descoberta, mas como automanifestação mesmo. Por isso essa ideia de retorno ao chão é muito forte, retorno às raízes. Tem uma passagem do Charlie Chan onde ele lembra de um montinho de terra que marcou muito a infância dele. Ele faz questão de ressaltar o quanto aquele monte de terra era pequenininho, mesmo que para eles crianças fosse gigante, então diz que se tu for naquele mesmo lugar hoje, nem dá mais para saber se era só ilusão de ótica ou como eram mesmo as coisas no tempo em que éramos selva. No desenho, ruas cercadas de prédios, tão mais altos e distantes dos pés e da infância dele quanto aquele montinho de terra jamais seria. Em Cosmópolis, do Cronenberg, uma das personagens gosta da livraria que ela vai por ser semi-subterrânea, por se sentir escondida em algum nível, mesmo que seja só do barulho. Isso porque enquanto a gente cresce e se afasta cada vez mais do chão, a gente vai ficando cada vez mais racional e nossas cidades com cada vez mais ruído. A cidade come e dorme ruído. Os mesmos ruídos do século passado acumulados a todos os novos ruídos que surgiram desde então. A gente é
energizado pelo ruído. Numa salada entre tecnologia e capital, entre ciência, razão e ego, se o ruído não chega lá em cima, é porque são altos o suficiente, distantes o suficiente. Sabe, eu amo informação. É o que nos traz doçura e luz, é o que nos dá sentido nesse mundo. Nossas ficções sempre nos permitiram alcançar coisas grandes, coisas que vale a pena serem feitas pela simples razão de existir poesia dentro de nós, embaixo de nós. Mas cercado pelos nossos quase obeliscos gigantes espelhados, cegos pelo nosso mais novo Deus Sol, essas manifestações máximas da ideia moderna de propriedade, a vida tá contemporânea demais. Tempo é corporativo, é do mercado, e o presente é mais difícil de achar. O futuro anda insistente. Eu moro em Pelotas, meio longe do centro, e eu lembro do caminho até lá quando eu era criança. Não tem muita coisa no caminho, era mais mato e tal. Hoje em dia esse caminho já não é mais tão diferente das outras partes da cidade, e Pelotas historicamente tinha uma arquitetura bem particular, parte disso é patrimônio e segue sendo conservado. Mas aos poucos os prédios mais altos estão aparecendo. Pelotas não é exatamente pequena, mas nunca tiveram muitos deles por aqui. Só que a cidade não tem mais para que lado crescer. De cima, eles chamam bem mais atenção. Velhos modos de vida, tudo varrido pelas ondas da mudança, como diria Charlie Chan. É a tal bomba simbólica, mas não menos fálica do progresso chegando por aqui também, aos poucos apagando nossa memória. Parece um caminho sem saída, eu nem tenho certeza do que isso faz com a gente, mas tem que ter um equilíbrio aí no meio. Tem que ter. Um lugar onde a gente possa alcançar o céu sem precisar deixar o chão. Porque a gente mantém uma relação estranha com nossas ficções. Às vezes é medo de que nos domine, às vezes a gente implora por isso, e às vezes a gente quer ver o que tem dentro dela. Como perguntam em Planetary, quem odiaria tanto um prédio comercial ao ponto de praticamente vaporizá-lo? Meu nome é Henrique, esse é um dos vídeos mais pessoais e estranhos que eu já escrevi, mas que eu sinto que ainda vale a pena fazer exatamente por isso. Sinto que é o tipo de coisa que não existiria se eu não tentasse. Peço a ajuda de vocês pra compartilhar, de verdade o YouTube costuma não dar muita chance pra esse tipo de trabalho, e os livros que eu citei estão todos na descrição com desconto e tal. Um dos jeitos de ajudar o canal é comprando a partir dos nossos links, ajuda muito mesmo. Curte, comenta, se inscreve, essas coisas, até!